Bem-vindas, bem-vindas a mais uma live aqui na página. Hoje é sobre hábitos que destroem a autoestima e tu não vais querer perder esta live, de certeza. Vamos falar aqui sobre pontos muito importantes que tu podes estar a alimentar no teu dia-a-dia, a fazer no teu dia-a-dia, que realmente podem estar a afetar aqui a forma como tu te vês, a forma como tu te sentes contigo, a forma como tu encaras a tua vida e o teu dia-a-dia. Então vai ser assim uma live bem on point, bem, assim, objetiva, mas muito esclarecedora. E vou estar aqui hoje com a Jacira, que já está por aqui. Deixem-me já fazer o convite. Boa noite a todos que estão a entrar. Sejam muito bem-vindos nesta convidar a Jacira para começarmos já aqui a meter a mão na massa. Olá, 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 boa noite. Oi, estão-me a ouvir bem? Nem perguntei se me estão a ouvir bem. Agora a minha cara escutou um bocadinho. Estão-me a conseguir ver bem, ouvir Olá, bem? Digam-me desse lado se está tudo ok, por favor. Estão-me a conseguir ver bem, ouvir bem? deste lado, deste Estás? lado está tudo. Oi, Jacira, tudo bem? Não, deste lado tudo, e do teu Também, lado está tudo tudo. bem. Confirmem só isso se o som está ok antes de nós continuarmos. Ok, estamos a ouvir e a ver bem, isso é que é importante. Oi. Obrigada, obrigada. Jacira, estamos aqui mais uma vez juntas. Agora estamos na tua página, que é super, É super nice. verdade, da primeira vez que estivemos juntas foste tu a anfitriã, agora aqui trocámos papéis, mas sempre com o mesmo objetivo, que é de ajudar as pessoas e de alcançar mais pessoas, não é? Então, olha, vou só pedir que assim, que em 30 segundinhos nos digas quem é que é a Jacira, ok? Assim, bem rapidinho. Exatamente. Então, eu gosto sempre de me caracterizar como, posso dizer, o meu próprio público-alvo. Eu fui uma pessoa que, desde pequena, tinha muita dificuldade com a minha autoestima, sempre tinha tido uma autoestima baixa e não sabia porque, na verdade, os comportamentos que eu tinha, nem sabia que era pela falta de autoestima. Então, fui crescendo nesse sentido, sempre fui muito apaixonada por psicologia, conversar com pessoas, compreender essa parte de sentimentos, emoções, e foi entrando nessa área que eu comecei a encontrar a minha cura e, consequentemente, também comecei a perceber que eu quero trazer essa cura para as pessoas. Quero que as pessoas aprendam sobre a autoestima, que existe isso, existe esse gap entre o que tu queres ser e o que tu és atualmente e o que tu podes fazer. Então, eu trabalho muito nisso, especialmente na parte de ultrapassar os medos. Ajudo mulheres e alguns homens também a ultrapassarem os medos, a viverem a vida de acordo com quem eles são, sem expectativas impostas de outras pessoas, mas sim viradas muito para a essência deles. Oh, espetacular. E essa questão que já entrando aqui um pouco na parte da autoestima, tu já, a questão que tu estavas a dizer de ultrapassar os medos está muito ligada à nossa autoestima, porque nós só conseguimos ultrapassar um medo quando nós confiamos em nós e nas nossas próprias capacidades. Aí já entramos um pouco na questão da autoestima, né, que vai tocar muito à questão da autoconfiança. Quanto mais eu acredito em mim, né, quanto mais eu me conheço, eu mais sei das minhas capacidades e mais eu acredito em mim, mais facilmente eu vou conseguir entrar em ação e ultrapassar os medos que me têm travado. Então aí já começamos aqui a entrar um pouco na parte da autoestima. Então, olha, hoje vamos estar aqui a falar. Quem está a vir da página da Exatamente. Jacira, quem não me conhece, o meu nome é Petra Tavares, sou psicóloga, sou coach, vivo em Lisboa e pronto, é isso. Ser assim bem objetiva para entrarmos já aqui na parte. Jacira, quando eu te propus esta live, tu é que sugeriste este tema. Porquê este tema? Sugeri este tema precisamente pelo que tu falaste mais do outro lado da Aham, moeda. Quando nós nem temos noção de como é que nós estamos, como é que nossa autoestima está, ela pode estar a sabotar-nos, especialmente quando ela está em uhum, baixo. Então, estes hábitos que nós vamos criando, como tu mesma sabes, e o pessoal aqui que te acompanha tem uma noção disto, os hábitos são coisas que nós criamos de forma automática. O nosso cérebro já, quando tem esse hábito, tem um hábito, significa que não precisa de pensar para agir de um determinado jeito. Isto pode ser positivo ou negativo para nós. E existem vários hábitos que as pessoas têm sem saber que estes hábitos é que tornam a autoestima delas baixa. E essa autoestima é que vai fazer com que as minhas escolhas estejam linkadas à energia da escassez, à energia do ego, e não necessariamente aquilo que eu quero ser, aquilo que eu tenho como potencial, mas sim vai estar a olhar somente para aquilo que eu tenho como uhum. gap ainda, para aquilo que ainda não sei fazer, não tenho a capacidade. Muitas vezes nem necessariamente não tens a capacidade, ainda não te deste o espaço de treinar esse músculo para
chegares a outros níveis. Uhum. Então, eu acho que é válido. Eu adoro falar de hábitos também, apesar de não ser expert nisto. E eu disse às minhas seguidoras que tu é que Oh, és meu expert Deus, eu não nisto, sou expert. mas eu acho que está muito conectado. Sim, sim, é muito isso que estás a dizer, né? Que os hábitos são coisas automáticas e eles influenciam muito aqui a questão de exatamente estávamos a falar, da forma como nos vemos, da forma como nos sentimos e da forma como nós agimos, não é? Se eu estou constantemente ali, já entrando aqui um bocadinho ali com o hábito constantemente de me comparar com os outros, isso vai afetar diretamente a minha autoestima. E depois é uma coisa que se retroalimenta, não é? Que o facto de eu me comparar constantemente vai afetar a minha autoestima e a minha autoestima vai fazer com que eu tenha o hábito de me comparar constantemente. Então depois isto aqui acaba por se retroalimentar. Então o nosso objetivo aqui hoje vai ser falar então um bocadinho sobre que hábitos é que estão aqui associados a esta baixa autoestima, não é? Que podem aqui afetar a nossa autoestima e eu acredito que vais nos falar aqui sobre cada um e também ajudar aqui a pessoa a identificar, ok, eu tenho este hábito, como é que eu posso começar a mudar isso e de que forma é que isso me tem afetado? Queres começar por falar sobre algum desde já? Sim, sim, posso começar. E só para clarificar aqui o conceito da autoestima, a autoestima está muito relacionado com como nós nos sentimos em relação a Uhum, nós mesmos. Então, está diretamente relacionado às emoções, aos sentimentos, e isto tem que ser nutrido ao longo do tempo, porque isto vai alterando-se também de acordo com a situação em que encontramos. Então, começando com o exemplo que colocaste na mesa, que é o da uhum, comparação, porque que isto pode ser muito perigoso para o processo de nutrir ou não a autoestima. Porque quando nós nos comparamos a outra pessoa, é como se nós estivéssemos a deixar o nosso percurso individual de uhum, lado e estivéssemos a comparar aqueles bocados, aqueles fragmentos que nós vemos de alguém cuja história nós não temos conhecimento uhum, total. E também nós não somos essa pessoa. A nossa essência é diferente dessa pessoa, a nossa história é diferente, aquilo que nós gostamos, que nós não gostamos, aquilo que são os nossos talentos natos também são diferentes. E naturalmente, se tu ficas constantemente a comparar-te com uma outra pessoa, é comparar uma laranja com uma maçã, uhum. por exemplo. Não tem como uma laranja um dia ser uma maçã, Exato. e não tem como essa maçã um dia ser essa laranja. E começas, isso leva com que tu já não te conheças como deve ser e coloques os padrões que tu devias Uhum, alcançar, supostamente, perante o que uma outra pessoa apresenta, enquanto que tu tens uma jornada completamente diferente. Tem um autor chamado B. Patterson. B. Jordan Patterson. B. Uhum. Peterson, exatamente. Também. Ele diz que ele fala exatamente disto. Ele diz, epá, na adolescência até que faz sentido, estás a crescer, estás já a começar a comparar-te com as pessoas à tua volta, da tua idade, faz sentido que de algum jeito tu tenhas este ponto de comparação, mas quando já estás adulto, epá, estiveram já jornadas completamente Mesmo. diferentes, epá, tu podes ter filho, outro não tem filho, Uhum, tu podes estar a trabalhar no sítio X, outra pessoa pode trabalhar no sítio Y, já não faz sentido nenhum ter sequer esse ponto na uhum, cabeça de querer te comparar com outra pessoa, porque a jornada é completamente uhum. diferente. Já não és mais criança, já não és mais adolescente. Nesse processo de ainda descobrir quem és, já está muito mais assim. Então, tende a ser mais prejudicial Uhum. do que a, né, positivo. Sim, Uhum. totalmente. E o que tu achas deste? É assim, lá está, uma coisa alimenta a outra, porque a questão é, se eu não tenho uma boa autoestima do género, vamos ficar aqui um pouco no conceito de autoconfiança, não é? Se eu não acredito em mim, nas minhas capacidades, não é? Que a autoconfiança faz parte da autoestima, eu vou estar constantemente a olhar para o outro, porque eu, como não acredito em mim, eu tenho que ter sempre alguém como referência. Aqui coloco referência entre aspas, porque tu podes olhar para o outro para ser a tua referência, para te espelhares naquela pessoa. Agora, quando tu olhas para aquela pessoa do género, eu tenho que ser como ela, deixa-me lá ver o que é que ela está a fazer para eu fazer. Ah, se eu ainda não cheguei àquele patamar, é porque eu não tenho capacidades para isso. Eu coloco-me constantemente em questionamento. Se eu não me conheço bem, se eu não tenho consciência das minhas capacidades e não tenho uma autoconfiança bem estruturada, eu vou estar constantemente a comparar-me com o outro. Ou então, por outro lado, eu posso ser uma pessoa que até tem uma autoestima saudável, mas se eu começo a alimentar esse hábito de estar sempre a querer comparar-me com o outro, de, ok, eu estou a fazer isto, mas deixa-me lá ver o que é que o outro está a fazer. Ah, o outro afinal já está mais à frente do que eu. Eu até pensava que eu tinha feito grande coisa, mas se o outro fez mais é porque eu afinal não fiz assim grande coisa. E se eu começo a alimentar esse hábito, a querer sempre a comparar a minha jornada com a jornada do outro, isso também vai acabar por afetar a minha autoestima, não é? Eu até posso ser uma pessoa com uma autoestima saudável, mas se eu começo constantemente a alimentar
implementar esse hábito de me comparar. É o que tu estavas a dizer, de comparar o meu caminho com o caminho do outro, quando são caminhos completamente diferentes, isso vai começar a matar a minha autoestima aos poucos, né? Por isso é que nós dizemos, lá está, hábitos que destroem a autoestima. E isto é um hábito que destrói mesmo a tua autoestima. E claro que tu podes olhar para os outros, vou reforçar aqui para te inspirar, mas nunca para comparar o teu caminho com o caminho do outro. Eu, hoje em dia, as coisas estão tão exigentes e o mundo está tão competitivo que eu vejo raparigas de 21 anos a dizer: eu já devia ter terminado a faculdade, eu já devia ter uma casa, eu já devia ter um carro. Como assim? Porquê? Não, porque eu vejo nas redes sociais, fazem assim, fazem assado. Rapariga, tu tens 21 anos, tens uma vida inteira pela frente, tu queres porque tu queres, ou tu queres porque estás-te a comparar com o outro? E por vezes que o outro tem e tu não tens, estás-te a rebaixar e se calhar estás a negligenciar as tuas próprias conquistas só porque o outro fez A, B e C. Não, foca no teu caminho. O teu caminho é o teu caminho. E aquilo que tu fazes só tu podes fazer, não é? Exatamente. Esse é um grande perigo da comparação. Pensares que porque tu achaste bonito alguém ter, tu também tens que ter. Aham, E este é o perigo, não tens que exato. tiras este pensamento limitado de que que as coisas deviam acontecer de um certo jeito, enquanto as pessoas têm uma forma diferente de despertar, de ver o mundo, de experienciar o mundo e tudo mais. E há vezes que nós damos passos para trás para dar passos maiores para frente, só que não notamos isso, pensamos que estamos a viver, por exemplo. Mesmo, mesmo. Olha, tenho aqui um comentário, não sei se queres comentar. Desde que fui mãe que perdi a autoestima toda, engordei 20 quilos. Ok. Percebo perfeitamente, eu já estive aí, já estive aí. Já estive aí, não exatamente nos 20 quilos, mas epá, afetou muito a autoestima, muita roupa na altura, não cabia como deve ser. Bem, a primeira coisa que eu posso dizer, não sei se eu posso comentar em formato de steps, mas vou colocar alguns primeiros pequenos steps aqui que podem ajudar quem esteja nessa situação a perceber que este processo é teu, este processo é natural, cada mulher tem sua gestação, algumas têm gestações fáceis, outras têm gestações mais complexas, com maiores desafios. E se isto aconteceu contigo, primeiro tens de perceber o que aconteceu. Será que foi alimentação na altura? Será que tiveste uns níveis mais altos de stress e acabaste lidando de alguma forma com comida, por exemplo? Ou pode ser mesmo hormonal, acontece com algumas famílias, algumas mulheres. E o segundo é se este é um ponto que afeta a tua autoestima atualmente, é algo que tens que decidir se queres ultrapassar ou não, mas ultrapassar de uma forma saudável, com pequenas metas, com a ajuda de profissionais, com exercício e realmente perceber se tu estás assim porque alguém disse que não estás bem ou porque tu sentes que não estás bem. Uhum. Esse é outro ponto também, porque podes ter engordado 10 quilos, mas ainda estás num peso saudável, Exatamente. enquanto que você pode ter engordado 10 quilos e já estás perto da obesidade, por exemplo. Eu lembro que na altura eu já estava perto da obesidade um pouco Uhum. e eu tive que começar a prestar atenção nisso de forma consciente e dizer, pá, realmente minha saúde precisa disso, precisa que eu comece a reduzir a comida, mude e os pratos e também faço alguns exercícios, então é isso que eu vou colocar aqui. Mas também é bom conversar às vezes com um profissional para perceber Uhum. como estás emocionalmente, Uhum. passar por esse trajeto, porque pode ser como é que se diz? Pode estar a forçar o teu ser a passar por um processo enquanto tu não estás pronta, tens algumas coisas que tens que lidar com. Normalmente o processo de transição Exato. de mulher para gestante e mãe envolve muita transformação psíquica e eu vi alguns estudos que também referenciam que devia ter muito mais acompanhamento das mulheres nessa fase, É porque são muita transições mudança, né? emocionais, hormonais, exatamente, são muitas mesmo. Então é isso. Ok. E quanto aos homens, há situações desastrosas que afetam o perfil em questão dos homens, que influenciam muita das vezes decididamente na sua vida. Os homens é igual, e isto é um erro que existe às vezes muito na sociedade, que é só se fala de autoestima para mulheres. Só que o homem também tem autoestima, né? E isto muitas vezes é um estereótipo aqui, não é? Como até mesmo nas redes sociais, tu vês muita autoestima dirigida a quem? Às mulheres. E quem é que fala de autoestima para os homens? Não é?
Não se fala, mas é exatamente igual, tá? Ser humano Uhum. é o mesmo, os sentimentos são os mesmos, claro, com algumas nuances, algumas diferenças ali entre um sexo e outro, mas a mesma coisa, ok? O homem também tem que estar atento a este tipo de hábitos, a este tipo de comparação, a este tipo de crítica constante, a este tipo de autocuidado também, não é que é uma coisa que nós vamos falar aqui, que eu lembro-me que eu fiz uma live há uns meses atrás sobre autocuidado, que também se falou sobre esta questão, que não se fala sobre autocuidado nos homens. O homem que cuida de si, não é? Enfim, é melhor nem continuar a frase. Mas não é falado, não é? É visto ainda como, tipo, como assim, autocuidado nos homens? Isto aqui fica já a dica, psicólogos homens que estiverem aí, por favor, comecem a falar mais sobre isto de uma forma aberta, porque os homens precisam. Sim, sim, precisam muito. E tem uma coisa que eu falo muito com as pessoas com as quais eu trabalho. Olha, tem hábitos culturais, não existem só hábitos Uhum, individuais. Culturas, na verdade, são conjuntos de costumes. E por o fato da tua comunidade ter lidar com as coisas de uma certa forma, colocar os homens com um certo papel social, colocar certa pressão naquilo que é ser homem na sociedade, não significa que tu tenhas a obrigação de seguir isso a nível individual. Há que haver aquela separação, tu começares a entrar neste processo de autoconhecimento para perceberes o que realmente está a afetar tudo o que tu estás a sentir, como é que tu estás a cuidar de ti, como é que isto está a afetar as tuas relações, uhum, a afetar o teu dia a dia, para que tu possas criar passos específicos para o que tu queres atingir. Porque no final do dia, olha, a sociedade vai te exigir mil e uma uhum. coisas, mas quem tem que estar à frente do teu processo és tu. E existem homens que vão fazendo essa mudança, vão falando sobre masculinidade tóxica, vão falando sobre vulnerabilidade, vão tendo esta coragem. E seja alguém que também quer ver isso na sociedade, aconselho-te a seja o primeiro a começar a incutir estes pontos em ti, né? A começar a procurar isto de forma proativa e Autónoma? autêntica. E até responder aqui a um comentário que está aqui, é possível fazer esta separação? Nós não fomos educados a pensar fora da caixa. Foi-nos incutido que a vida resume-se a estudar até ao ensino superior, casar, ter filhos, ter um emprego e fim. Eu vou pegar aqui na fala da Jacira e é exatamente isto. Se eu tudo bem que há coisas que até podem ter feito muito sentido há não sei quantos anos atrás, mas sabemos hoje em dia que não faz sentido pensar assim, que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho, cada um tem os seus objetivos e que ninguém é obrigado a fazer nada só porque a sociedade exige. Então é sermos nós os impulsionadores deste quebrar de tabus, deste quebrar de ideais que há não sei quantos anos atrás podiam fazer sentido, mas hoje não fazem. A sociedade evolui, não é? Então, ok, se eu vejo que isto até me foi incutido, mas será que isto faz sentido para mim hoje? Será que faz sentido eu acreditar nisto, eu ter este valor, eu ter esta crença? Não faz. Então deixa-me lá começar a quebrar isto, desmistificar isto na minha família, para os meus filhos, para quem está à minha volta, não é? Não podemos mudar o mundo, mas podemos ir fazendo pequenas mudanças na nossa vida e assumir aqui a responsabilidade também de sermos nós os impulsionadores disto, não é? Ok, Uhum. ok, Faz todo ok. Queres passar? um outro ponto aqui Aham, ia falar mesmo de autocuidado reativo versus curativo, uhum, que é uma coisa que nós também tínhamos aqui na lista. Normalmente, ou grande parte das vezes, a Petra também pode. Eu acredito que a Petra deve ter casos destes, de pessoas que vão ter contigo epá, quando já estão por aqui com os problemas, quando já não param uhum, de chorar, quando estão a ter ataques de pânico todos os dias. E isto é a diferença entre tu cuidares de ti reativamente e proativamente. uhum. Isto afeta muito a tua autoestima, porque vais dando ao teu cérebro sinais de confirmações de que eu só preciso cuidar de mim quando as coisas estiverem Exatamente, mal a cair, exatamente. tudo a desmoronar. Aquele cuidado diariamente nas calmas, aquele pouco a pouco, aquele espaço comigo mesma. Então, isto é um ponto Sim. que também acontece muito comigo. Sim, até acho que foi na sexta-feira passada, qualquer coisa assim, estava numa consulta e eu disse assim: tu tens que recorrer a, eu costumo dizer, à bolha de oxigênio, porque eu vejo muito o autocuidado como o nosso oxigênio, onde nós vamos buscar energia. Eu disse: tens que usar a tua bolha de oxigênio para prevenção e não para intervenção. E muitas vezes nós só usamos tipo no sentido de não, estou muito mal, agora é que eu preciso de ir e fazer e tirar um tempo para descansar e tirar um tempo para cuidar de mim, quando a verdade é que tu devias fazer isso exatamente para prevenir, para impedir que tu chegues a um estado em que realmente estás ali sem ar, que tipo, ok, já estou esgotado, já estou esgotado, agora preciso mesmo de autocuidado. Aí já é uma intervenção, mais do que autocuidado, é uma intervenção no teu estado emocional. Então é muito esta questão.
né, temos aqui este autocuidado de uma forma interventiva, não de uma forma preventiva, de uma forma proativa, não de uma forma reativa, do género reagir ao facto de eu estar mal, ou então eu vou ser proativo como o autocuidado. E que o autocuidado é uma responsabilidade. Uma psicóloga que eu gosto muito, que ela diz, né, que nós temos que ser os adultos que cuidam de nós. Não é? Ou seja, é uma responsabilidade minha, é uma coisa que eu não posso delegar ao outro. É uma coisa que só eu posso fazer com que caiba na minha agenda, que só eu posso priorizar no meu tempo, esta parte do autocuidado. E aqui sempre desmistificando, eu falo muitas vezes sobre, já falei em várias lives sobre autocuidado, sempre desmistificando que autocuidado não é cuidar da pele, não é tipo skincare, não é essas coisas, é tu fazeres atividades que te dão prazer, é tu fazeres atividades que te dão oxigênio. Não é? E aqui até costumo ligar muito, já estou a falar muito, não gosto de falar muito quando eu, quando eu convido alguém, o que eu cada vou calar, vais falar só tu. Só puxando aqui. Eu gosto. Então, pessoa já Não, eu gosto de ligar muito aqui a questão do autocuidado a um relacionamento que tu tens com o outro, porque imagina, tens o teu marido, tens a tua filha, tu amas, tu gostas deles, tu estimas aquelas pessoas, então tu cuidas delas. Tu tiras tempo para fazer aquilo que elas gostam, tu sabes o que é que a tua filha gosta, tu fazes aquilo que a tua filha gosta, se tu sabes que o teu marido gosta de um determinado miminho, tu vais fazer aquele miminho para ele. Porquê? Porque tu estimas aquela pessoa, porque tu amas aquela pessoa. Então, a primeira pessoa que eu tenho que amar sou eu própria. A primeira pessoa que eu tenho que estimar sou eu própria. Então, por que eu não cuido de mim? Por que eu não me mimo? Por que eu não faço coisas que me dão prazer? Por que eu não faço coisas que eu sei que eu gosto? E às vezes estou constantemente a querer dar ao outro e não dou nada a mim. E isso também afeta a autoestima. Porque se eu não, eu só amo, né, eu só cuido de quem eu amo. Eu só amo quem eu cuido. Então, se eu não cuido, eu não me vou amar e não vou gostar de mim. E por isso é que isso também destrói a nossa autoestima. E agora calei. Podes falar. Sim. Eu adorei a perspectiva em que colocaste esta questão. E tem um exercício que eu também faço muito relacionado a isso. Que as pessoas não notam que estes comportamentos estão diretamente ligados a como é que nós olhamos para nós mesmos. Será que nos amamos ou não? Uhum. Então, tem um exercício que eu faço. Epá, imagina que estás uma pessoa que tu amas passa por uma situação XPTO, isto ali umas 3 situações horríveis, por exemplo, ser despedida no trabalho, alguém trair, coisas do gênero, e as pessoas sabem dizer, não, eu ia cuidar dela, ia dizer vai passar e tudo mais, ia dizer que tem mais oportunidades aí à frente, mas como é que seria com uma pessoa que não gostas, ou talvez até odeias? E algumas conseguem dizer honestamente, outras dizem, não, só fico distante, não sei que, não digo nada. Outros até podem dizer, não, eu realmente fico no fundo, fico feliz por aquela pessoa não conseguir aquilo, ou até coisas do gênero, mas depois eu digo, e para ti, como é que tu ages? Então a pessoa já começa a comparar, epá, será que eu realmente tenho agido como alguém que ama a si mesmo, ou tenho reagido como alguém que está sempre a criticar, está sempre a dizer, estás a ver, eu sabia que não ias conseguir, eu sabia que isto não era para ti, mas por que que tentaste sequer? Mas também não tens a capacidade. Então, esse exercício faz com que as pessoas possam realmente perceber, epá, será que eu estou a cuidar de mim como alguém que gosta de mim mesmo? Ou estou a Uhum. cuidar de mim porque não tenho opção. Exato. Tipo, estou comigo porque estou comigo para o resto da vida e não tenho. Não é como se Deus pudesse me dar outra opção, colocar Uhum. outra pessoa com outras capacidades. Mas tu tens a ti, tens que cuidar de ti. E acreditem, quando vocês têm esta noção do autocuidado, começam a descobrir muitas potencialidades vossas e o autocuidado aumenta, o amor próprio também aumenta, a autoestima aumenta, porque vocês estão neste processo ativo de conhecerem a pessoa com a qual vocês vivem 24 sobre Exatamente. 24. Em primeiro lugar é você. Uhum. Exatamente. Ok. Falamos uma vez do hábito da reclamação. Aham. Não sei se recorda, mas tiveste muitas lives desde então. O hábito da reclamação. Quando se fala deste hábito, o que é que achas que esta pessoa no final do dia quer versus o que consegue? Ok. Como assim? Peraí, faz a pergunta outra vez. Ok. Normal, quando alguém tem o hábito de reclamar, Aham. né? Ficar a falar sobre os mesmos problemas, o que é que achas que esta pessoa quer
Só para explicarmos aqui a diferença entre o que tu Aham. queres e o que tu consegues com esta hábito. É assim, Para que o possamos que ela ficar com. quer é ver o problema resolvido. O que ela consegue é o problema manter-se, porque ela fica ali a ruminar sobre o problema e não faz nada para o resolver. Porque enquanto tu estás a reclamar, tu não estás a fazer Uhum, alguma coisa. exatamente, exatamente. É. E falámos disso acho que há um ano. Não sei se foi há um ano, mas pelo menos uns 7 meses, se não me engano. Falámos sobre isso na outra live que tivemos. Quando nós estamos a reclamar, temos a ideia de que estamos a desabafar, se vai melhorar, vou sentir melhor. Epá, uma e outra vez, se queres alguém simplesmente para escutar-te, queres processar as tuas ideias, Uhum. ok. Mas se tu tens o hábito de cada problema, cada desafio que tu tens, estás ali a reclamar e focas-te em reclamar, o que vai acontecer é que vais sentir de novo o que estavas a sentir, a frustração volta, tudo. Porque nós somos seres que sentem antes de seres que racionalizam. Então ficas a sentir, Exatamente. ficas a pensar de novo Aham. naquilo. E a emoção não está a vir porque estás a focar no problema, estás a preferir literalmente escolher focar no problema e não na solução. Uma Exatamente. coisa que eu tive uma conversa com uma colega, as duas estamos a estudar fora, e chegou uma altura que pá, percebemos perfeitamente aquilo que se diz que adulto não chora, adulto resolve o Aham. problema. Porque tu percebes, quando tu ficas a esperar já não muda nada, só gastas Yeah, tipo, energia. a mesma energia que tu estás a gastar a reclamar era a mesma energia que tu podias estar a gastar a fazer o que precisas de fazer, né? Exatamente, exatamente. E foi sentir na pele mesmo, ok, estou sozinha aqui, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, tenho que fazer sozinha. Se eu chorar, vou gastar energia, parecendo que não, se eu reclamar, vou gastar Uhum. energia. Então, pensa o que tu queres resolver e foca-te no que realmente queres resolver. Reclamar não ajuda em nada mesmo. É. E lá está, e como é que isto afeta a tua autoestima? Porque cada vez que tu vais reclamando, isto vai reforçando o teu sentimento de eu não tenho capacidades para resolver este problema, por isso só me resta reclamar. Não é? Eu não tenho como resolver isto. Então tu ficas ali constantemente a ruminar e quanto mais tu vais reclamando, tu mais vais te sentindo em baixo e aquilo tipo vai te deixando down, vai reforçando aquele teu pensamento que te diz, tu não és capaz de resolver esse problema, vês? E outra coisa que tu falaste muito também que tem muito relação aqui com o foco. Quanto mais tu reclamas, o teu foco está muito colocado naquele problema, então aquele problema vai tipo aumentar cada vez mais e vai parecer cada vez maior. Não é que o problema aumentou, meu querido, minha querida. Tu é que só estás focada no problema. Agora desvia um pouco o teu foco do problema e coloca um pouco na solução. Em vez de estás a reclamar e dizer eu não consigo resolver esta situação, pergunta-te como é que eu posso resolver esta situação. Ou até mesmo pergunta-te, esta é uma situação que está no meu controle de resolver? Porque uma coisa que eu também vejo muito nestas questões de baixa autoestima é que tu estás constantemente a querer controlar aquilo que tu não podes controlar. E isso dá-te um sentimento de impotência, Hum, não é? Tu sentes, eu não consigo fazer isto, eu não consigo fazer aquilo. Mas às vezes é uma coisa que tu realmente não consegues. Não é porque tu não tens capacidades para, mas é porque é uma coisa que está fora do teu controle. Então aí é aceitar e abrir mão. Mas aquelas coisas que tu vês, não, isto é um problema, uma preocupação. Em vez de eu estar aqui constantemente, eu não consigo, não dá, já tentei e tal. Tentaste mesmo? Como é que tentaste? Como é que fizeste? Existe alguma outra forma de tu resolveres esse problema? E quando tu vais fazendo estas questões, se existe alguma outra forma de resolver este problema, o que é que eu posso fazer? Tu própria vais começar a entrar em ação e tu vais começar a ver, afinal eu consigo resolver problemas. E afinal eu posso fazer isto. Isso vai quê? Vai aumentando aquele teu sentimento de autoeficácia, de eu posso, eu consigo, e isso vai consequentemente aumentando a tua autoestima. Agora, quanto mais reclamas, menos capaz tu vais sentir e mais isso vai impactar a forma como tu te vês, a forma como tu olhas para ti, não é? Está aqui um comentário a pessoas que reclamam. exato. Onde nós Desculpa. Há pessoas que reclamam tanto, são tão negativas que acabam por contaminar o que está à sua volta. Exatamente. Exatamente. É. e essas pessoas geralmente sendo honesta, quem está à volta desta pessoa Uhum. cansa-se. E depois, quando essa pessoa toma uma escolha consciente de afastar-se desta energia negativa, a outra pessoa pode interpretar como se fosse abandono. Mas no final do dia, o que aconteceu é que essa pessoa ficou cansada de sugar uma energia que não pertencia a si, Exatamente. uma energia que não
não adicionava nada na sua vida. Então, isso é outro perigo. O que é que vai acontecer? Isto também pode afetar bastante a autoestima, que vais cria aquele pensamento de que as pessoas à minha volta não me aguentam, as pessoas. Oi? Oh, ok, minha internet tinha oscilado um pouco. As pessoas à minha volta não aguentam ficar comigo, as pessoas sempre estão a abandonar, mas tu não estás a perceber que o principal problema nisto tudo é porque a tua energia é Uhum, negativa. A tua energia não atrai pessoas, afasta as uhum, pessoas. Isto também vai afetar a tua autoestima, porque vais pensar que as pessoas não querem ficar contigo, enquanto que as pessoas não querem essa energia que tu estás a trazer. As pessoas são atraídas por coisas positivas, são atraídas por coisas que agregam a vida uhum, delas. E se tu continuas com esta atitude de reclamar, estás a criar mais energia para empurrar, uhum, para empurrar, uhum. para Mesmo a empurrar. sério. Uau, muito isso. Uau. Problemas existem para sempre serem resolvidos. Reclamar não adianta de nada, simplesmente atrai negatividade. Exatamente, exatamente. Concordo 1000%. Vamos partir para o próximo. Já falámos aqui sobre a Boa. comparação, sobre a questão do autocuidado, sobre a questão da. O que estamos a falar agora? Reclamação. Deus deu aqui um branco. Falamos também da autocrítica, Uhum, sim, constantemente estamos. julgar o Exatamente. outro. Ainda não falámos sobre julgar o outro, né? Que tu tinhas pensado também aqui. Falámos aqui um pouco já, Uhum. sim, Ah, falámos sim. aqui já um pouco da autocrítica, desta questão, deste aquele exemplo, não é? Como é que tu tens a falar contigo? Não focámos muito, mas não sei se queres focar aqui um bocadinho mais na questão da autocrítica, mas acho que tocaste muito quando deste aquele exemplo de como é que tu falas contigo quando acontece alguma coisa, não é? Quando acontece alguma coisa, como é que tu tendes a tratar? Se tendes a tratar com carinho, não é? Com acolhimento, ou constantemente a tratar-te e a deixar-te para baixo, não é? Exatamente. Acho que podemos passar para o sim Ok. versus o não, que tem dois comportamentos distintos que vêm com isto. Quem diz sim, sim a tudo, está a dar muito espaço Uhum. aos outros, não está a dar espaço a si, o cérebro interpreta como eu não sou prioridade, os outros estão sempre acima de mim. E quem diz não a tudo acaba sendo aquela pessoa que diz não existem oportunidades, não tem espaço para os Uhum. outros, enquanto no final do dia tu é que estás constantemente a barrar aquilo que vem para ti como oportunidade, porque nem sempre as oportunidades vão vir com um lacinho, tudo bonito, numa caixa cor-de-rosa, um lacinho de ouro. As oportunidades muitas vezes vêm bem robustas, bem feinhas, e nós temos que tornar aquilo numa coisa bonita. Só que para tu teres esta capacidade de ver que isto é uma oportunidade, tu tens que conhecer as tuas capacidades, Exatamente. tens que aprimorar. Assim que as oportunidades vêm, por isso que dizem que as oportunidades não caem do céu, Uhum. criam-se. Criam-se. Vou dar um pequeno exemplo, vai parecer que até estou a engraxar de Petra, mas vocês já viram a quantidade de lives que esta mulher já fez nesta página em um ano? Já viram quantos trabalhos ela já fez? E quem, por exemplo, chegar no perfil dela de paraquedas ou vir ela em algum lugar, vai dizer, não, tá, teve sorte, teve sorte. Já disse, se algum dia alguém Qual disser que eu tive sorte? sorte, eu vou bloquear. É exatamente isso, porque quando tu estás nesta espiral de dizer sim a todos, estás em segundo lugar, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, até talvez nem estás em nenhum lugar. Exatamente. E quando tu dizes não a tudo, é o que tinhas falado anteriormente, é o mesmo que tu duvidas das tuas capacidades para fazer as coisas acontecer, fazer as coisas difíceis. Duvidas da capacidade que tu tens de melhorar com o tempo, de aprimorar as coisas, de talvez trabalhar até com pessoas que sejam diferentes de ti, pessoas consideradas difíceis e vários outros pontos, dependendo da oportunidade que foi colocada na Uhum. mesa. E não sei se tens um exemplo específico disto que nós podemos colocar aqui também para o pessoal. Sim, eu acho que é muito isso que estás a dizer. Tu estavas a falar, eu estava aqui a pensar. Esta questão do eu nunca tinha, sabes que antes de tu colocares isto, eu nunca tinha ouvido nesta perspectiva, que o dizer não também é um fator aqui de baixa autoestima. Porquê? Porque eu penso muito nisso e estava aqui a pensar em mim, que durante este ano, lá está, surgiram muitas oportunidades, surgiram muitos convites. Eu lembro, eu já contei várias vezes isto, que eu abri a página dia 14 de março e dia 21, e no dia seguinte, dia 15, eu estava a ser convidada para fazer uma live. Ou seja, eu tinha um dia de página, eu estava a ser convidada para fazer uma live.
E eu, como assim vou fazer uma live? Ainda agora entrei aqui, já vou fazer uma live. Tipo, a live era uma semana depois de eu ter entrado, estávamos na altura da pandemia, era sobre saúde mental. E saúde mental e a pandemia, whatever, eu tipo, como assim? Não sei o que, estava toda nervosa, toda tipo, mas bora, eu nunca disse que não. Eu nunca disse que não a uma live. Eu nunca disse que não a um convite. Hoje em dia já sou mais criteriosa. Hoje em dia, tipo, já vejo se aquela pessoa, tipo, é compatível com os meus valores, é compatível, tipo, com a mensagem que eu transmito e tudo mais. Mas eu naquela altura fui muito do género. E eu não sou a pessoa, eu costumo dizer isto às vezes nos meus atendimentos e tudo mais. As pessoas veem-me como uma pessoa muito autoconfiante. Eu tenho muitos problemas de autoestima e de autoconfiança. Tudo aquilo que eu faço é para melhorar a minha autoestima e a minha autoconfiança. Então, se fosse da minha vontade, eu ia dizer que não a muita coisa que surgiu ao longo deste ano, mas como eu disse que sim a tudo, lá está, nada é do nada, nada é sorte. Eu fui dizendo que sim exatamente para me colocar nesse ambiente, exatamente para reforçar o meu sentimento de autoeficácia, para trabalhar a minha autoconfiança. E hoje em dia não tem nada a ver com a primeira live que eu fiz há um ano atrás, não é? As lives que eu faço hoje ainda não é fácil, existe sempre aquele nervoso miudinho, e ainda bem que existe, né? Porque é bom sinal. Mas lá está, a autoconfiança foi aumentando exatamente porque eu fui dizendo sim às oportunidades. É o que tu estás a dizer, às vezes as oportunidades vêm embrulhadas, mas por eu não acreditar em mim, por eu não acreditar nas minhas capacidades, eu vou dizendo sempre que não, e é como estás a dizer. Ah, não, as oportunidades não aparecem, de certeza que não aparecem, ou és tu porque não acreditas tanto em ti que não aceitas as oportunidades. E fica aqui a dica, há muita coisa que eu aceito que não é porque eu acredito, não é porque eu acredito em mim, é porque eu sei que é a minha autocrítica a falar. E é aqui que tu começas a separar quem as tuas próprias capacidades, as tuas próprias competências e é a tua autocrítica, não é? E aqui as duas vozinhas, de género, quando vem à minha cabeça, não, tu não és capaz de fazer isso, tu não vais ser capaz de dar conta disso, ok, já sei que isto é a minha autocrítica a falar, bora, deixa-me aceitar isto o mais rápido possível, antes que a dúvida surja aqui e eu já diga que não, então eu digo logo que sim, exatamente para não deixar que os meus questionamentos, que as minhas dúvidas comecem aqui a falar. Então é tu separar aqui muito bem. Depois estavas a falar aqui do dizer não, que eu acho que isso é muito crucial. Eu vejo isto muito em pessoas que, lá está, que têm aqui problemas de autoestima, dizem que sim a tudo e têm não conseguem dizer não. Não conseguem dizer não a um convite, não conseguem dizer não a uma proposta, não conseguem dizer não a alguém que lhes pede alguma coisa, colocam-se constantemente em segundo plano, exatamente por causa disso. Então, olha, achei essa tua colocação fabulosa, identifiquei-me 100%. Boa, boa. E aí é isso, nós temos de ter um equilíbrio na vida, porque no final do dia temos todos 24 horas, mas o que tu fazes com essas 24 horas é que são a chave que muda tudo completamente. Isso inclui também colocar-se em zonas, em lugares que nem sempre serão totalmente confortáveis, mas que veja algum ponto para tu esticares, que nem aquele elástico, né? Esticares just a little Uhum. bit para começar a trabalhar neste. E o último ponto que nós temos aqui é o perfeccionismo. Aham. Eu sou filha de perfeccionista, então eu conheço muito bem isto. Mas eu quero Ok. ver do teu lado. Este ponto eu quero ver do teu lado primeiro. Perfeccionismo, então, e tu estás constantemente a pensar que as coisas não estão boas o suficientes, não é? E tu a dias, a dias, a dias, e muitas vezes são pequenas tarefas, olha, também está muito relacionado aqui com o não, o dizer, tu não tens a capacidade de dizer sim a alguma coisa porque pensas, não, ainda não estou boa o suficiente, ainda não tenho competências suficientes para isso, ainda não está bem o suficiente para isso. E lá está, tu estás a falar, eu penso muito em exemplos meus e coisas que se passaram comigo, que é esta questão, eu tive que passar por cima do perfeccionismo para estar aqui, não é? Eu tive que passar por cima do perfeccionismo desde o momento de abrir uma página, quando não tinha competências para isso, mas mesmo assim eu demorei. E eu muitas vezes também partilho isto, que eu podia ter feito mais cedo se eu não tivesse sido tão perfeccionista. Já, deixa-me primeiro aprender de tudo, deixa-me primeiro saber tudo aquilo que eu vou fazer antes de eu me meter aí. Tem que estar perfeito antes de entrar. Porque eu descobri que não há nada perfeito, que eu só me ia aprimorar ao longo do tempo, nem hoje está perfeito, quanto mais estava há um ano atrás e quanto mais vai estar daqui a um ano, nunca vai estar perfeito e portanto é não parar. Eu vejo aqui muito o perfeccionismo relacionado com a capacidade que tu tens de aceitar o erro, não é? As pessoas têm esta tendência ao perfeccionismo, não é? E contra mim falo, têm muita intolerância diante do erro, do género, se eu erro é porque eu sou errada, né? Se eu cometo um erro é porque eu não tenho valor. E tu acabas por aumentar, ampliar um erro que tu cometes a quem tu és, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Erros todos nós vamos cometer. Então esta é muita questão de te permitir errar, não é?
Exatamente. Exatamente. Uma coisa que eu notei ao longo da vida e com o meu trabalho também, esta questão do perfeccionismo está muito aliada ao medo de ser vista como tu disseste, que alguém que sou Uhum, errada. Enquanto definimos-nos através de um ponto, através de uma atividade, através de um resultado, e não pelo que nós somos essencialmente, nós somos como pessoas. E isto afeta a autoestima desta maneira, porque nós olhamos para um ponto, se isto está um pouquinho torto, se aquela comida tinha um bocadinho de sal a mais, epá, eu já não sei cozinhar, epá, eu não sei fazer as coisas, não sei arrumar. Então, tem um impacto muito forte na autoestima, porque não damos esse espaço de sermos humanas, sermos pessoas, errarmos, aprendermos. Que é o que acontece muitas vezes também com os papéis sociais que nós temos. Pensamos que temos que encaixar perfeitamente, porque se eu sou mulher, se eu não sei cozinhar, se eu não sei cuidar de uma casa, se eu não quero ter filhos, epá, I'm not yeah. worth it to be called Aham, a woman. aham. E é o que a Ana está aqui a dizer: se eu erro, os outros talvez não gostem de mim, não seja boa o suficiente para estar a fazer exatamente, exatamente. Muito esta questão, né, de constantemente pensar no que é que os outros vão pensar, como é que os outros me vão julgar, tipo, se os outros me vão julgar por eu errar. Mas a verdade é, eu muitas vezes quando as pessoas me dizem isto, o que é que os outros vão pensar se eu errar? Digo muitas vezes, provavelmente os outros nem querem saber se tu vais errar, porque eles também estão preocupados com a própria vida deles. Tu existes no meio do oceano, porquê que pensas que os outros vão querer saber de ti? És assim, então, não és o Presidente da República, minha querida. Muitas vezes eu brinco assim, porque lá está, nós às vezes pensamos que está toda a gente de olho em nós, está toda a gente a olhar para nós, que se a Petra errar, toda a gente vai dar conta. Não, as pessoas também erram. Okay? E eu acho que é muito esta questão, entra em contacto com o erro, permite-te errar. Eu vou até dar um exemplo, eu sou muito daquele tipo de pessoa que corrige muitos erros ortográficos do outro. Então, a primeira vez que eu comecei a cometer erros ortográficos aqui na página, a primeira vez foi tipo, meu Deus, cometi um erro ortográfico. Mas depois pensei, Petra, tipo, toda a gente faz, toda a gente comete erros, tipo, vai lá e corrige se for preciso, mas é uma coisa tão normal, mas que nós às vezes ficamos, meu Deus, o que é que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão deixar para já? Muitas vezes as pessoas nem dão conta dos erros que tu cometes. E toda a gente erra, toda a gente comete erros. Eu sei que é difícil de interiorizar, não é? Lá está, as nossas crenças, o nosso passado, o nosso perfeccionismo nasceu de algum lado, mas agora, enquanto adultos, ganharmos consciência disto, ok, isto vem porque se calhar lá no passado era uma pessoa que nunca errava, ou que era sempre a perfeitinha, era o perfeitinho da família, e criei uma crença de que eu não posso errar, e que se eu errar é porque eu não sou boa o suficiente, mas agora enquanto adulto eu ganho consciência deste padrão e eu vejo, não, eu posso errar. E é bom que eu erre. Eu vou me permitir errar. Entrar em contacto com isto exatamente para contrariar este padrão. Sim. Petra, não sei se já viste aquele filme Encanto. Vi no fim de semana. Tenho que fazer uma publicação sobre esse filme. Amei. Vamos fazer juntas. Mas lembras da música de uma das irmãs, mais as primas A da princesa, a protagonista? das Aquela música, flores, que tinha Precious. que ser perfeita. Não? Tem essa e também tem uma que sentia, as duas sentiam pressões Aham. diferentes, uma para ser perfeita e outra para ser Sim, a sim. forte, não podia Aham. quebrar aquela Exato. música de forte. Aham. Então, aquele foi o melhor filme para Não, psicólogas é top, top, assistirem, top, para quem top. gosta de desenvolvimento Mesmo, pessoal. top. Mesmo. É. Olha, tenho aqui uma pergunta, não sei se queres responder. Podemos confundir autoestima com o ego? Bem, falando em psicologia, mas pronto. Eu acredito pessoalmente que tem níveis de Uhum. autoestima. Tem uma autoestima baixa, tem uma autoestima alta demais, que é igual à arrogância, que na verdade é autoestima baixa camuflada. E tem uma autoestima equilibrada. Saudável, né? Então acredito que pode sim Uhum. confundir, exatamente, pode sim confundir uma pessoa que esteja talvez a passar por cima de outras pessoas como uma pessoa confiante, mas tem que haver uma distinção bem grande do teu espaço com o espaço de outra pessoa, do que é a tua responsabilidade, é a responsabilidade da outra pessoa, daquilo que é o respeito pelo outro. Então acredito que pode sim haver uma confusão
entre estes dois elementos para mim, a arrogância e a autoestima boa, Uhum. mas são coisas completamente diferentes. Uma pessoa que tem uma boa autoestima consegue cuidar de si, consegue também respeitar o espaço do outro. Se o outro não quer fazer uma coisa, Exatamente. se o outro sente que aqui ainda não consegue, não consigo chegar, não consigo fazer, esta pessoa consegue incentivar, sim, mas respeitar o espaço do outro. Não fica, por exemplo, a dizer, tu és Uhum. fraco. Isso já é outra coisa. Exatamente, exatamente. É muito esta questão da autoestima elevada e a arrogância, né? É muito isso. Ah, não, eu gosto de mim, eu amo-me muito, não sei o quê. Essa pessoa, ok, tá bom. Ok. Gostei. E acho que já passámos aqui, né, pelos hábitos. Vamos aqui recapitular então os hábitos, para entrarmos também aqui um bocadinho nos hábitos que podem ajudar-te a construir a tua autoestima. Aqui o tempo está a passar super rápido, meu pai do céu. Então, falámos aqui então sobre alguns hábitos que destroem a autoestima. Falámos aqui da questão da comparação, da autocrítica, aqui da questão do autocuidado, não é? Se tu tens este hábito de cuidar de ti. Falámos aqui também sobre a reclamação constante, sobre dizer sim a tudo, não é? E colocar sempre os outros acima das tuas próprias necessidades, ou então sobre o dizer não a tudo e nunca aproveitar as oportunidades que aparecem por não acreditar nas tuas capacidades. E agora fechamos aqui com o perfeccionismo. E agora, Jacira, vais-nos dar aqui um cheirinho sobre alguns hábitos, então, que nós podemos ter para começar a construir a nossa autoestima de uma forma mais positiva. Boa. O primeiro que eu vou colocar aqui na mesa, que há uns anos atrás eu achava BS, mas tenho visto cada vez mais que funciona, vejo por mim mesma e naquilo que também aplico nas minhas coaches, nas minhas mentees, é a questão do mindfulness. Tu praticares mesmo, estares no momento, praticares conheceres-te, praticares o saberes quando é que tu tens certos gatilhos. Então, esse processo nós fazemos muito através de meditação, através da reza, através do journaling, mas eu primordialmente faço através da meditação. É um momento em que tua mente literalmente para no tempo, para de querer ver o futuro, querer olhar para o passado e olha para o que está a acontecer dentro de ti. E tu fazes esse deep dive, começas a perceber quando é que eu reajo daquela maneira, por que eu estou a pensar naquilo, por que eu não consigo acalmar-me neste momento. Aí, com este processo, tu começas a perceber quais são os teus gatilhos, quais são os teus sentimentos mais frequentes ultimamente, as tuas emoções, por que é que isto está a vir deste jeito, e parecendo que não, as respostas também vêm dentro de ti. Começas a perguntar o que é que eu gostaria de fazer, o que é acalmar-me agora. Coisas que não, grande parte de nós não costuma fazer, não temos este hábito de perguntar o que é que queremos fazer, o que é que gostaríamos de fazer, o que é deixar-nos felizes agora. E começas a responder, começas a ter um maior nível de autoconhecimento. Imagina, se então uma amiga tua, ou teu parceiro ou parceira, fica feliz quando tu fazes essas questões e fazes o que ele ou ela gostaria que Uhum. fosse feito para ela, imagina como é que tu vais te sentir contigo mesmo. Exatamente. Quando tu tens este hábito de parar e falar, agora é o meu Uhum. momento, agora é a minha hora, eu vou ter esta conversa, vou relaxar porque eu preciso, porque é uma Uhum. necessidade minha. E fazer Exatamente, exatamente. Acho que é muito essa questão de estar no momento presente e tu falaste aí de um ponto-chave, não é? Do autoconhecimento e tu só te consegues conhecer se tu estiveres muito atento a quem tu és, a porque é que tu reages, como reages e aqui porque é que isto está diretamente ligado com a autoestima. Porque lá está, tu só consegues amar quem tu conheces. E tu só podes conhecer se tu estiveres atento àquela pessoa. É a mesma coisa que tu estás constantemente com alguém, só que tu nunca estás a ouvir o que é que essa pessoa te está a dizer. Tu nunca estás atento aos sinais que aquela pessoa te dá, tu não conheces aquela pessoa a fundo, então é muito provável que tenhas uma relação muito rasa com aquela pessoa. Agora, a partir do momento que tu começas a investir mais na relação Uhum. contigo e tu estás realmente contigo, só contigo e tu te entenderes realmente de verdade e conheceres-te, isso aí também vai impactar em muito a tua autoestima. Tu estás contigo, só contigo. E aí entra também noutro ponto, tu tens momentos sozinha, sozinho, não é? Sem ninguém, estes momentos de reflexão, estes momentos em que tu estás ali, estás a ter um date contigo próprio, contigo próprio. Também é muito importante. Boa, boa. Ok. Isto também dá dois rituais que nós criamos, né? Para autocuidado, para autoconhecimento. Então, existem vários rituais que nós podemos fazer. Nomeei alguns, a meditação, o journaling, como a Petra disse, autocuidado não é somente fazer as unhas ou cuidar da pele. Existe isso sim, e
e faz uma diferença grande, mas começas a partir de dentro Uhum. para fora. Depois começas a perceber que tu queres, onde é que tu queres cuidar? O que é que tu mais gostas de cuidar? As pessoas gostam de cuidar mais da face, ou do cabelo, ou das mãos, ou dos pés, ou gostam mesmo de exercício. Eu Uhum. tenho tios que até... Chegou uma altura que faziam exercício 2 vezes ao dia, porque 2 vezes ao dia, meu Deus, ir ao ginásio. Mas isto é o que eles gostavam, é o que eles gostam, e existe essa necessidade de tu te conheceres aí que vais perceber melhor o que tu gostas. Aham, aham. Olha, e tem aqui também, e fazer a tal pergunta, por que que eu estou assim? Eu só comecei a fazer essa pergunta quando comecei a meditar. Exatamente, tu começas a perceber muito mais coisas, não é? Quando tu começas a ter este tempo contigo. Às vezes existe muito este preconceito, entre aspas, com meditação. Meditar é tu sentares-te dos joelhos com as mãos, tipo, e fazer, não é nada disso. E por isso é que existe muito aqui este termo do mindfulness, que meditação é uma coisa, mindfulness é outra. Tu podes estar a meditar de olhos abertos enquanto estás, sei lá, tipo a conduzir e tu estás ali, tipo, a pensar e a refletir e no momento realmente presente. Então acho que é muito esta questão de olhar para dentro, olhar para nós, exatamente como nós estamos naquele momento. Top. Próximo. Eu vou perguntar aqui já uma coisa, Petra, que está relacionada a isto. Nós falamos um bocadinho na nossa conversa, a parte que um dos hábitos que constroem é alimentar relacionamentos Uhum. positivos. Quais exemplos é que nós podemos dar para isso? Porque, particularmente do meu lado, os meus seguidores falam muito de desafios com a Ok. família. Ok. Então, quais hábitos É temos assim, para fazer isso? uma coisa que também surge muito é esta questão, ok, eu tenho que, para construir uma boa autoestima comigo própria, também é importante eu ter relacionamentos positivos à minha volta, de pessoas que me motivam, de ter um bom peer group, né, um bom grupo de influência. E esta questão surgiu também no outro dia numa live, já não lembro qual é que era o tema, mas e quando as pessoas estão na tua casa, do género, quando as pessoas sentam para baixo na tua própria casa. Aqui é muito importante que tu tenhas oxigênio fora da tua casa. O que é que eu quero dizer com isto? Já que dentro da tua casa tu não consegues mudar a tua família, se calhar é uma família que não te reforça muito, que não te motiva muito, que não te apoia muito, é tu veres, ok, e que tipo de relacionamentos é que eu tenho alimentado fora da minha casa? Eu tenho pessoas fora da minha casa que me apoiam, tenho pessoas fora da minha casa que me nutrem, eu vou voltar aqui ao oxigênio. As pessoas com quem tu convives, as amizades que tu mantens, os relacionamentos que tu mantens fora da tua casa são pessoas que te nutrem, são pessoas que te dão vida, são pessoas que te dão oxigênio, não é? São relacionamentos positivos. E depois lá está, se tu estás num ambiente extremamente tóxico, que também aqui é importante também definir o que é tóxico, mas isso fica para outra live, para outros 500, porque hoje em dia parece que tudo é tóxico. Ah, não, aquela pessoa falou mal comigo, ela é tóxica. Nem tudo é toxicidade, gente. Às vezes é mesmo incompatibilidade de personalidade. Mas pronto, se tu estás num ambiente familiar que é tóxico, então é importante também definir um plano de ação. Ok, eu estou aqui neste ambiente, neste momento eu não posso sair daqui, de que forma é que eu posso alimentar-me com outras coisas que me vão dar vida, que me vão dar oxigênio, que me vão transmitir vibes positivas, que me vão reforçar positivamente fora do ambiente familiar. E eu vou e reforço e tenho ali relações positivas fora do meu ambiente familiar. E depois, se realmente for um ambiente familiar que não te nutre e que afeta diretamente a tua autoestima, tu exatamente fazes um plano de ação para abandonar esse ambiente familiar, que entra a parte da autoconfiança, que eu não consigo, eu não posso, como é que eu vou sair de casa, como é que eu vou fazer isto, como é que eu vou fazer aquilo. Vais trabalhando um plano de ação ao mesmo tempo. Dizer que é muito esta questão, ok, eu não posso mudar as pessoas que estão na minha casa, se calhar neste momento não posso sair da minha casa, mas que ambientes é que eu tenho nutrido fora da minha casa, ok? Acho que entra muito por aí. Uhum. Acho que falaste perfeitamente disso, falaste perfeitamente, adorei. Tem um ponto aqui que eu gostaria de falar, que é subtil. E as pessoas normalmente não percebem. Manter compromissos afeta bastante a autoestima. E quando tu tens o hábito de manter compromissos, mais difíceis que sejam, mais inconvenientes que às vezes possam ser ao longo do teu dia, acontecem milhões de imprevistos, mas quando tu consegues manter compromissos contigo mesma e com as outras pessoas, tu começas a confiar mais Aham, em ti. Começas a gostar mais de ti. Percebes que eu sou uma pessoa que diz que vai fazer e aham, faz. Sou uma pessoa que por mais tenha dificuldades, levanta e faz o máximo que pode fazer. E começas a gostar de ti. Eu posso contar aham, comigo mesmo. Minha palavra vale alguma aham, coisa. Minha palavra vale aham. ouro. Porque vou lá e faço ser para mim, para quem eu prometi que vai Uhum. acontecer. E não fico à procura de desculpas. É para mim ter a dificuldade. Ah, sabes, Aham, tentei. Eu até digo às minhas coaches, uma palavra que risca, não a tentar, a fazer ou não aham, fazer.
estou a fazer ou não estou a fazer. Porque no final do dia eu tentar esconder por baixo de, pelo menos, não é pelo menos aquilo está feito ou não está feito. E no estágio em que tu estiveres, it's okay. O importante é continuar a Uhum, progredir. uhum. Isso, por acaso, é uma pergunta que eu costumo fazer muito quando estou a avaliar aqui a questão da autoconfiança com as pessoas em entendimento, que é, tu és daquelas pessoas que quando diz que faz, fazes mesmo, ou diz que faz e depois acabas por te cortar e não és consistente? E acaba por afetar muito, e está diretamente relacionado com a tua autoconfiança, não é? Tu comprometes-te e depois regrides, isto vai o quê? Tu vais estar a reforçar um pensamento de que tu não és capaz. Tu vais estar a reforçar um pensamento de que pois, Exato. e depois é aquela questão, eu já sei que eu depois não vou conseguir fazer, eu já sei que eu vou começar isso e não vou conseguir terminar, para que é que eu vou tentar? Para que é que eu vou fazer? Não é? E tu, mais do que entrar em descrédito com os outros, tu acabas por entrar em descrédito contigo próprio. E isto automaticamente afeta a forma como tu te vês, a forma como tu te sentes relativamente a ti, e a forma como tu enxergas as tuas próprias competências e capacidades. Totalmente. Então, aqui é muito Exatamente. esta questão de mantermos o compromisso. Falaste aqui também de lá estar a alimentar relacionamentos positivos. Esta questão de nós termos muita atenção às pessoas que nós temos à nossa volta, ok? Porque tu tens uma autoestima saudável, não é só, não, eu gosto de mim e não preciso que ninguém goste de mim. Isso é balelas. Nós somos seres biopsicossociais. Nós somos seres sociais. Então, nós precisamos de nós, sim, mas precisamos também dos outros, ok? Ninguém vive sozinho. Ninguém, é impossível. Então nós precisamos uns dos outros. Então a autoconfiança saudável não é tu dizeres, eu tenho-me a mim e não preciso de mais ninguém. A autoconfiança saudável é tu dizeres, eu tenho-me a mim e eu tenho pessoas que também à minha volta que me nutrem. E tu tens esses relacionamentos positivos. E às vezes quando tu não consegues cortar esses relacionamentos que não são tão positivos, aí também é um indicador de baixa autoestima, porque quanto melhor está a tua autoestima e mais saudável está a tua autoestima, mais confiança tu tens em ti do género, ok, eu tenho confiança em mim para cortar este relacionamento que não me faz bem. Eu tenho confiança para construir relacionamentos positivos. Então também parte muito daí. E também aqui nós nem falámos, mas aqui o contrário ao que nós falámos sobre a autocrítica constante, é tu também tens uma crítica saudável contigo próprio, não é? Quer dizer, ok, isto aconteceu, podia ter acontecido de uma forma diferente, o que é que eu posso fazer da próxima vez que isto acontecer? E muito esta pergunta-chave, não é? Que clichê que se ouve muito quando estamos a falar de autoestima, que é o que é que tu dirias ao teu melhor amigo? O que é que tu dirias à tua melhor amiga se estivesse a passar por esta situação? E tu aí vais conseguindo alimentar um discurso mais positivo contigo próprio. Então aqui muito alimentar este discurso positivo, construir relacionamentos positivos, aqui a prática do mindfulness e tu olhares mais para ti, trabalhares mais esta questão do teu autoconhecimento. Estes rituais tu também falaste de autocuidado, não é? Aqui muito esta questão do journaling, da meditação, da gratidão, teres estes rituais de autocuidado e acho que foi isto, né? Não sei se me falhou alguma coisa e manter o compromisso acima de tudo. É isso, é isso. Em suma, é focar naquilo que é produtivo na nossa vida, aquilo que produz alguma coisa que nós queremos Uhum, ter. E estar aware do que está a passar sim. connosco, do que estamos a fazer, Uhum. estar consciente, confiar no processo, como tu Aham, falas, focar em utilizar o medo a nosso favor e não aham, contra nós, não paralisarmos aham. os nossos medos. Tudo muito relacionado É. com isso. Deixaste constar tudo. Ainda bem, ainda bem. E agora falando aqui nesta questão do compromisso, só quero dizer às pessoas que estão aqui que realmente, que acima de tudo, que a autoestima é responsabilidade nossa de construir. E que nós muitas vezes acabamos por colocar a responsabilidade nas mãos dos outros, do género, eu não tenho uma boa autoestima porque os outros não me aceitam, eu não tenho uma boa autoestima porque os outros não cuidam de mim, eu não tenho uma boa autoestima porque eu não tive oportunidades na vida, eu não tenho uma boa autoestima porque o meu trabalho é um ambiente tóxico, eu não tenho uma boa autoestima porque o mundo, porque o mundo isto, porque os outros aquilo, não. Construir a minha autoestima é uma responsabilidade minha. Até mesmo se a minha autoestima veio de um passado onde eu não fui reforçada pelos meus familiares, onde eu não tive um reforço positivo e porque a minha família é isto e passei por esta situação, até mesmo nesses casos em que são casos mais sensíveis e a pessoa não foi reforçada durante a vida toda dela e por isso é que hoje em dia ela não acredita nela, até mesmo nesses casos é uma responsabilidade da própria pessoa a partir de agora construir uma autoestima positiva com ela e construir um bom relacionamento com ela própria, seja através de entrar em contato com a tua história e vês que feridas é que ficaram
abertas e que hoje estão a afetar a tua autoestima, trabalhares aqui muito o teu autoconhecimento e a tua relação contigo própria, estabeleceres aqui rotinas de autocuidado, perdoar-te, se calhar, e perdoares alguém, não é que precisas de perdoar. Então é aqui só fechar com este gancho que a autoestima, ok, o que está à nossa volta influencia, mas que é uma responsabilidade totalmente minha, eu construir a minha autoestima, e nunca uma responsabilidade dos outros, ok? É isso. Bárbara, chegaste tarde, minha querida, Exatamente. mas vai ficar gravada, tá? Depois rever. Como É sempre. isto então. Não sei se queres fechar com mais alguma coisa. Acho que é isto. As perfeitamente. E o maior ponto que eu ia dizer ao pessoal aqui é que preste atenção, realmente preste atenção aos vossos compromissos. Eles tendem a ser a base para vocês realmente conseguirem criar essa autoestima que vocês querem. Não, a maior parte dos dias não vai dar vontade, não vai Uhum. mesmo. Acham que as pessoas que chegam aqui, por exemplo, é a Petra. Eu tive nervosismo antes de chegar ao live, não sei a Petra, mas eu ainda tenho até hoje. Vou fazendo, vou fazendo. Uma coisa que eu digo muito, que eu também já vi em outros locais, é põe a fralda e vai. Se tu borraste lá à frente, mas pelo menos É fizeste. isso Então mesmo. é É isso isso que eu final mesmo. do dia. Olha, obrigada, Jacira, por este pedacinho. Vou ser sincera, sou uma pouco. Eu ficava aqui mais uma hora a falar contigo, mas mais lives virão. E eu tenho uma regra, não gosto de fazer lives mais do que uma hora, porque eu só gosto de consumir lives de uma hora. Então, pronto, vamos embora. Haverão próximas lives. E obrigada mais uma vez por este bocadinho. E obrigada a todos os que assistiram e que ainda vão assistir. E assumam a responsabilidade das vossas vidas. E bora! Beijinhos, até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, pela participação, por estarem aqui conosco. Beijinhos. Não esqueçam, comprometimento, autoestima Isso no mesmo. início. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima live.